Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que nos leva a uma conclusão sobre a justiça divina, porque é dada de maneira igual para todo mundo. Um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Marcelo Aranda. Muita alegria para todos, porque tudo passa. Ele é o menino de voz grossa. Que se vocês veem o sorriso do Marcelo, vocês vão entender o que eu estou falando, pode crer. Ele tem a alegria do trabalho. E o sorriso também da Angélica Lopes. E seus olhos de safira que me encantam permanentemente. Tá. Eu posso fazer, eu amo você. Sim, eu te amo também. Então, eu posso fazer, eu amo vocês. Fazer o quê? Só posso elogiar. É isso aí. Mas vamos estudar, porque o estudo é a nossa alavanca de progresso. Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 6 da conclusão do Livro dos Espíritos. Vamos estudar os 3 primeiros parágrafos. E, na próxima semana, encerraremos este capítulo, começando pelo parágrafo que encerrará no nosso estudo de hoje. Motivo: porque este terceiro parágrafo nós chegamos à conclusão de que é a chave de todo o material contido neste capítulo. E os nossos irmãos que nos ouvem vão perceber que realmente não há como fazer uma divisão de outra maneira. Para que aproveitemos nosso tempo da maneira mais racional, assim terá que ser. Vamos iniciar com Angélica. Vambora, vamos estudar, gente. Vamos estudar, porque cada vez que a gente estuda, mais leve a gente fica. Seria formar ideia muito falsa do Espiritismo quem julgasse que ele aure suas forças na prática das manifestações materiais e que, impedindo-se tais manifestações, é possível minar-lhes a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudo misteriosos que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, ele não tem segredos para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser compreendido por todos, porque são chegados os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, ele a quer para todo o mundo. Não exige crença cega. Quer que o homem saiba por que crê, apoiando-se na razão. O Espiritismo será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Muito forte, não? Ou seja, agora é estudar e se esclarecer e se preparar para o próximo dia.
E esse próximo dia pode ser a nossa próxima existência. Não importa, porque a vida é um contínuo. E não tem mais essa de ficar fundamentado. O espiritismo se fundamenta nas coisinhas de místicas, de materiais, é o copinho que vira, a mesa que balança, a mesa que escreve, que fala. Não existe mais isso. E isso já foi para nos chamar a atenção da existência de leis que regem esse comportamento extrafísico e que agora a nossa própria ciência já até está subscrita a eles, a esses fenômenos. Por quê? Porque trouxe-nos o esclarecimento. E essa luz, ele não quer que fique restrita a algumas pessoas. Essa luz é para todos, para que todos possam ter acesso às verdades, às leis, aos entendimentos de como funcionam as coisas. E isso é que eu acho vibrante dentro do Espiritismo. É muito maravilhoso, né? As palavras que são colocadas nos clareiam a mente, nos permitem refletir e aprofundar que não existe milagres, não existe coisas sem explicação. Todos os fenômenos da vida, dentro do nosso corpo, fora do nosso corpo, ao nosso redor, elas têm uma explicação. Basta a gente buscar nos livros, buscar nos estudos, que veremos claramente. O Espiritismo rasga esse véu que se cobria sobre as coisas, sobre os mistérios, né? Isso é coisa, né, coberta, né? Deus não revelou ainda. Pelo contrário, Deus revelou tudo, mostra pra gente todos os detalhes. Se você que nos escuta tem alguma dúvida, alguma questão, busque no Livro dos Espíritos, busque no Espiritismo. Hoje, então, que a gente tem um site muito maravilhoso chamado Kardecopédia, coloque lá. Você escreve a sua palavra e lá dentro de toda a codificação vai aparecer onde cada pedaço dela está. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso é libertador, porque quando acontece uma coisa na nossa vida, nós temos uma explicação. Então, se coisas acontecem na sua vida que você acha que não tem explicação, porque você sofre, porque as coisas não dão certo, porque certo fenômeno acontece, porque você às vezes escuta uma voz, porque você às vezes vê um vulto, tudo isso tem explicação. As ações que Jesus fazia no Evangelho, né, passagens do Velho Testamento, todas têm uma explicação. Basta a gente buscar na leitura, no estudo, que a gente vai encontrar as explicações necessárias. Então, damos sequência ao próximo parágrafo. Então, vamos seguir aqui e aprofundar mais um pouco desse nosso estudo. Ele vai dizer o seguinte aqui no texto: os obstáculos que tentassem impor a liberdade das manifestações poderiam abafá-las? Não, ele já responde logo. Porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Por outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida que, isolando-se esse homem, as manifestações cessariam. Infelizmente, para os seus adversários, elas estão à disposição de todos, e a elas recorrem desde o menor até o maior, desde o palácio até a choupana. Pode-se proibir o seu exercício público, sabe-se. Porém, perfeitamente que não é em público que elas melhor se dão, e sim na intimidade. Ora, como qualquer pessoa pode ser médium, quem poderá impedir que uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio do seu gabinete e o prisioneiro na sua cela entrem em comunicação com os espíritos? Não obstante, os que os vigiam, e mesmo na presença deles, se as proibirem num país, conseguirão impedir que ocorram num país vizinho?
no mundo inteiro, visto que em todos os continentes não há lugar onde não existam médiuns. Para se encarcerarem todos os médiuns, seria preciso que se prendesse a metade do gênero humano. Mesmo que conseguissem, o que não seria mais fácil, queimar todos os livros espíritas, no dia seguinte, eles já estariam reproduzidos, porque sua fonte é inatacável e porque ninguém pode encarcerar nem queimar os livros, os espíritos, seus verdadeiros autores. Então vejam que interessante aqui, né? Traz pra gente que o fenômeno está aí. Eu mesmo várias vezes tive a oportunidade de vivenciar essa experiência do fenômeno. Uma vez estava na estação do metrô, descendo a escada, e lá no final da escada, já na plataforma, havia uma jovem que caía no chão e se debatia, né? E quando eu fui me aproximando, a primeiro momento, achei que ela estava tendo um ataque epilético ou alguma doença que havia cometido, mas de repente via grunhindo, reproduzindo palavras assim inaudíveis, né, estranhas. E aí um grupo se fez à sua volta, chegava o segurança, e aí quando eu passei assim, olhei para aquela jovem no chão, né, no meu pensamento falou assim: vai lá, estende sua mão para aquele que sofre. E aí então me abaixei, fiz uma oração e falei sussurrando no ouvido: por favor, não faça isso com essa jovem. Tenho certeza que você não gostaria de estar no lugar dela nesse momento. E aí aquela voz silenciou e a jovem então despertou, abriu os olhos e, como se não compreendesse o que tinha acontecido com ela, ficou assustada. Meu Deus, o que houve? O que houve? O que houve? Né? E aí eu pedi o segurança para trazer um copo com água com açúcar e falei para ela: minha filha, procure um lugar, uma igreja, um centro espírita, leia, estude para entender o que acontece com você. Então vejam, isso ocorre em todos os lugares. Nas festas privadas, já tive a oportunidade de ver mulheres em festas de criança, naquele momento manifestar entidades, né, infantis, buscando se divertir, brincadeiras. Dentro de lares, em todos os cantos, as manifestações. Em igrejas, para quem não sabe, né, com padres, com pastores que fazem curas. Em todos os lugares ocorre a manifestação mediúnica. Basta ter olhos de ver e ouvidos para ouvir, como nos ensinou Jesus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. É muito interessante, porque neste parágrafo e neste próprio capítulo, né, ele vai falar muito da relação que nós temos com o plano espiritual. Nós vivemos num plano material, mas com intimidade com o plano espiritual. E nós sofremos essa interferência e na condição de médium, que para quem é novo ouvindo aqui o nosso estudo, né? Médium é todo aquele que tem a facilidade, né, da comunicação dos espíritos aqui conosco, certo? E foi através desta comunicação, né, que surgiu toda a história do espiritismo. Porque todo o fenômeno das mesas girantes, que a gente falou no parágrafo anterior, no fenômeno das manifestações físicas, aconteceram porque médiuns favoreceram essa realização. Então, desde a nossa conscientização da nossa existência, nós temos esta facilidade, essa potencialidade, né? A mediunidade é uma potência nossa. Então, a gente tem essa coisa da perceber e ouvir, sentir, ser intuído pela espiritualidade. Aliás, a intuição é a forma mais refinada da mediunidade. Muita gente pratica a mediunidade sem saber. Sim, sim. Basta que seja uma pessoa de boa vontade, disposta a servir, sempre será intuída por alguém que está disposto a servir.
Sim. Também. Isso. E aí, o Livro dos Espíritos, ele esclarece demais a gente quanto à relação do mundo espiritual com o mundo material. É o fundamento da nossa doutrina, é essa, né? Esse intercâmbio. E muitos desses fenômenos, eles são passados, assim como coisas assim, pela ignorância de não conhecer, né, taxado como até doenças psiquiátricas, enquanto na verdade é um fenômeno extremamente natural. Assim como eu estou falando com vocês, eu estou usando do meu canal fonatório, do meu cérebro que está articulando, planejando e executando todo o contínuo, a articulação das palavras, né? Às vezes falhando pra caramba, né? Mas tudo bem. Mas tudo isso é natural, é fisiológico, é estudado. A mediunidade também, ela tem esse poder, né? De estarmos em contato e mostrando pra gente qual é a essência, o objeto de estudo do Espiritismo. O objeto de estudo do Espiritismo nada mais é do que o próprio Espírito. E nós somos espíritos encarnados. Então, a partir do momento que a gente tem, que essa ficha cai, né? Ou seja, atualmente é o download, né, que a gente faz. Exato. A gente está fazendo esse download. Gente, eu sou um espírito, então eu não morro. Não, você não morre. O que morre é o seu corpo. Que se tem um tempo de validade, que pode ser maior ou menor de acordo com o cuidado que você tem com eles, né? Mas vamos dar sequência. Antes da sequência, tem um pequeno pitaco do João. Manda aí. Eu estava me lembrando de duas coisas interessantíssimas. A fenomenologia espírita começou de uma forma assim, muito à base de fenômenos físicos. Mas o que consolidou a doutrina espírita foi exatamente a escrita. Sim. É interessante observar o seguinte: a humanidade começou a civilizar-se a partir do momento em que passou a escrever. Por quê? Porque passou a comunicar o conhecimento ancestral para o futuro através de dados consistentes, porque a tradição oral, por mais que ela seja válida e consistente, ela é insuficiente, porque ela, digamos assim, dá aso a uma porção de interpretações controversas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, muito importante, o fenômeno mediúnico, ele é um fato que deve ser, por ser um fenômeno que é ligado à nossa intercomunicação entre o mundo espírita e o mundo físico, ele tem que ser utilizado para quê? Para servir, para auxiliar e, acima de tudo, para reafirmar no coração das pessoas a noção da bondade e da misericórdia divina. Não tem como. E aí o tópico final do nosso estudo de hoje vai nos fechar essa linha de raciocínio. E tem mais uma coisinha aqui, que ele fala: não adianta você querer queimar livros, ou queimar o médium, ou querer aniquilar com o médium e tal. Não, porque transcende a isso, ao que você vê. Entende? É intocável. Entende? É a verdade. Então, você não tem como destruir os verdadeiros autores da doutrina espírita. E aí a gente parte para a leitura do terceiro parágrafo, que é a chave. O Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode dizer que é seu criador, pois ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que em todas as outras, pois no catolicismo se acha o princípio de tudo quanto existe no espiritismo. Os espíritos em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos da guarda, a reencarnação,
a emancipação da alma durante a vida e a segunda vista, as visões, todos os gêneros de manifestações e aparições e mesmo as aparições tangíveis. Quanto aos demônios, não passam de espíritos maus, e salvo a crença de que os espíritos foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, ao passo que a via do progresso não está proibida aos outros. Não há entre eles mais do que simples diferença de nomenclatura. E aqui a gente vai iniciar a nossa reflexão com o seguinte: o Espiritismo não é Kardec. Não existe a nomenclatura kardecismo. Não existe. O Espiritismo é uma ciência dos espíritos. Eles são os autores. Kardec o codificou. E com muita maestria, diga-se de passagem. Então, essa coisa de entender os fenômenos, entender a mediunidade, entender os nossos guardiões, né, os nossos mentores espirituais, aqueles que nos acompanham, assim como a gente acompanha a evolução dos nossos filhos, orientando, dando diretrizes, ajudando sempre, estendendo-lhes as mãos quando eles caem, assim os espíritos superiores fazem conosco. Então, estão sempre em contato, estão sempre nos fortalecendo. E eu acho muito interessante a questão dos demônios, né? Os espíritos maus. Quem são os demônios, né? Senão nós mesmos, né? Quando a gente está com uma má interpretação de alguma coisa, ou quando a gente está com desejos, como é que se diz, maldosos em relação ao próximo, isso aí é obra de quem? Do exterior? Vamos refletir, gente, a gente já passou dessa fase. Nós temos que refletir que nós geramos os nossos comportamentos. Nós somos os 100% responsáveis por tudo que nos acontece. E olha que esse parágrafo é papo para muito estudo, hein? É por isso que vamos repetir semana que vem. É isso mesmo. Só complementando, né, e tentando buscar, que a gente vai conversar mais sobre isso nessa próxima semana, eu queria salientar aqui que, além do catolicismo, né, a gente também pode incluir o protestantismo e todas as outras religiões, né, que têm como base essas ideias de vida futura, né? Não é só o catolicismo. E eu diria mais, né? Dentro do catolicismo, como no protestantismo, existe uma ação muito forte sobre, chamada no catolicismo de exorcismo e no protestantismo de libertação, né? De tudo mais. Que, na verdade, é um atendimento fraterno aos irmãos desencarnados, que eles muitas vezes denominam de demônios. Certa vez, um rapaz que eu conhecia, era pastor, disse que ele estava com um problema. Os demônios queriam conversar. O que ele faria agora? Para a gente ver como isso é universal, né? Só abrir o coração e ouvir o que eles têm para falar para a gente. E o mais importante, eu não esqueço do episódio que aconteceu com um amigo meu. Uma igreja evangélica, ele é evangélico, e é um evangélico realmente, digamos assim... Raiz, né? Raiz. Aquele realmente mesmo. Praticante mesmo, um verdadeiro cristão. Ele assistiu o pastor da igreja dele dizer assim: pois é, eu estou aqui diante de vocês fazendo uma confissão de uma falha que eu cometi. A minha agenda, eu estive desorganizado e eu tinha que visitar um amigo nosso, um companheiro nosso que estava bastante enfermo e eu falhei. Quando eu cheguei na casa dele, já tinha partido. Já tinha sido sepultado um dia antes. E o pior de tudo, gente, é que nós não temos nem o Chico Xavier para poder conseguir uma comunicação dele para me perdoar. Acredite, ele disse isso. Isso aí, sabe o que é isso? Isso é o respeito que os nossos companheiros de outras religiões, também cristãs, tem para com o Espiritismo, porque sabem da seriedade da doutrina, que sejamos nós responsáveis
por essa seriedade com o nosso comportamento, com o nosso exemplo. Não esqueçamos disso. Que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje agora para todos sempre, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos aproveitar o tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, para levar adiante essa tarefa que nos cabe ao ferir maiores conhecimentos, maiores recursos espirituais e conquistar a verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos, eu, Antônio e a Marta Batista, tecermos comentários a respeito do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos aqui na sua introdução e hoje vamos falar a respeito das notícias históricas, que é o terceiro item desta introdução. Nessas notícias históricas, Kardec nos dá aqui um pequeno parágrafo nos explicando o que ele vai tratar neste item terceiro, para que a gente saiba mais ou menos o que nos aguarda. Então ele nos diz o seguinte: para compreender melhor algumas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de certas palavras que neles são empregadas frequentemente e caracterizam a situação da sociedade judaica e dos costumes naquela época. Essas palavras, não tendo mais para nós o mesmo sentido, muitas vezes foram mal interpretadas e por isso mesmo criaram muitas dúvidas. A compreensão do seu significado explica, além disso, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem estranhas. Então, essas palavras são aqui, algumas que ele nos trouxe, né? Os samaritanos, os nazarenos, os publicanos, piageiros, fariseus, escribas, sinagoga, saduceus, essênios e terapeutas. São palavras que, eventualmente, no texto exato do Evangelho, nós vamos encontrar. E muitas vezes a gente não tem noção exata do que é, porque quando ele diz, às vezes o sentido da palavra mudou, ou é uma palavra que nem mais se usa. Então nós temos como recorrer e voltar aqui no começo e sempre ter o auxílio aqui para nos explicar o que se trata. Eu, pessoalmente, acho, quando a gente se decide a estudar o Evangelho, eu acho muito importante que a gente estude paralelamente um pouco da história geral dos povos daquela época. Não só os hebreus, mas dos gregos, os romanos e outros povos daquela época. Bem como é interessante também conhecer um pouco da geografia, porque cita-se muito essas coisas lá. E a gente, não tendo essa noção, às vezes se perde. Kardec teve esse cuidado. Vocês vejam que ele pensava, como se diz hoje em dia, nos mínimos detalhes, para que nós pudéssemos, então, ter uma compreensão exata do que é o Evangelho, para nós não sermos assim, suscetíveis de escorregar numa coisa por um certo desconhecimento. Então nós vamos aqui tentar acompanhar essas explicações dele sobre essas palavras, de forma que vocês se esclareçam um pouco também. Agora, vocês sempre vão ter, vamos dizer assim, chance de, eventualmente, quando nós citarmos uma palavra dessas, vocês voltarem lá no começo do livro e dar uma olhadinha. Não precisa ir procurar no dicionário, pode ver aqui no livro, que já está aqui, já está à mão, e vai facilitar tanto o nosso trabalho quanto o trabalho de vocês. Então, para iniciar esse estudo, eu vou pedir a Marta que comece conosco falando aqui dos samaritanos, que é o primeira palavra que ele trata aqui, né?
E depois nós vamos falar também hoje dos nazarenos e dos publicanos. Bom, boa noite a todos, boa noite, Antônio. Eu vou começar lendo o que ele fala acerca dos samaritanos e posteriormente a gente comenta, né, acerca dessas palavras, dessas notícias históricas tão importantes, né? É necessário que a gente entenda, né, como o Antônio falou, por que Kardec resolveu trazer essas notícias históricas, a fim de que a gente contextualize, né, aquilo que é constante nas citações bíblicas que estão à frente de todos os capítulos do Evangelho. Então, é necessário por quê? Porque se nós não entendermos o valor daquela palavra, né, daquele significado à época, como Kardec contextualiza, nós não vamos entender, né, a sutileza de determinadas citações, né? E Samaritanos é uma delas, porque traz aquela citação, aquela orientação que nos conta a passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana, que foi à fonte para pegar água, e nós não vamos entender, mas por quê? Né? Ele escolheu justo esse caso, né, para trazer essa orientação, essa sinalização para nós. Então, é necessário que a gente entenda qual é o significado, né, no caso desse povo, à época, para que a gente entenda. Então vamos lá, Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída muitas vezes, ela foi, sob o Império Romano, a capital da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar a Augusto, deu a ela o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos quase sempre estiveram em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que abandonaram todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a separação mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros que lhe foram anexados posteriormente. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos, isto é, contrários à doutrina estabelecida e, por isso mesmo, desprezados, amaldiçoados e perseguidos. Portanto, o antagonismo das duas nações tinha por único princípio a divergência de opiniões religiosas, ainda que suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes daquela época. Atualmente ainda se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nabulos e Jafa. Eles seguem a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só celebram casamentos entre eles. Bom, no caso dos judeus também, né, é uma característica, né, Antônio? Eles também só se casam, né, entre eles. E aqueles que se casam com alguém que porventura não seja judeu, é necessário que essa pessoa que adentra a família se converta. Do contrário, realmente fica muito complicado. E aí a gente vai entender, né? Entendendo esse contexto aqui, nós percebemos o porquê de Jesus trazer para nós aquela orientação, né? Isso está constante em João, capítulo 4, quando ele nos fala sobre a mulher de Samaria. Ele diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria.
Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha que interessante. Então, além dessa mulher, dela ser mulher, né, e pertencer a um povo cujo envolvimento com os judeus era belicoso, né, e eles realmente não estabeleciam um contato de aceitação, ela não havia conseguido entender o porquê que ele lhe oferecia aquela água. Então é tão interessante, né, a gente perceber que é uma orientação de Jesus contra o preconceito, porque ele rompeu com todos eles, não só o preconceito contra a mulher, que não era vista como absolutamente nada, além do caso do preconceito religioso, né, contra aquele povo. Então ele rompeu com tudo, e essa mulher ainda tinha uma carga, né, muito forte contra ela, que ela era considerada uma mulher comum da vida, que não havia se casado. Isso era inaceitável, ainda é hoje, no século XXI, para alguns, né, que dirá aquela época. A mulher não era casada, já havia convivido, né, maritalmente com 5 pessoas e não havia conseguido se entender, né, se afinizar com ninguém. E ele, então, para tocá-la e fazê-la sair da perspectiva material, né, que ela estava vendo a água como a água comum que todo mundo necessita para que o seu corpo sobreviva. Então Jesus, para conduzi-la para uma perspectiva espiritual, ele então foi, né, e pela dupla vista ele vai e toca, né, no ponto crucial que faz com que ela então perceba que aquele homem é um homem especial, né? Além dele romper com o preconceito, falando com uma mulher e ainda mais samaritana, ela percebe que ele não falava da água comum, né? Porque ele havia dito, né, sinalizado que ela não se entendia e nem havia se casado. Então ela começa, né, automaticamente a conduzir, quer dizer, a entender e a perceber a conversa como algo transcendente, quer dizer, percebeu que ele não falava daquela água do poço, né, e sim de uma outra água, da água espiritual, da representação dos conhecimentos espirituais, aqueles que realmente descedentam uma pessoa de uma forma definitiva, né?
Então, a gente percebe, né, que o objetivo de Kardec ter sinalizado com essa palavra, né, ou seja, com esse contexto acerca dos samaritanos, para que a gente entenda o que isso significava no passado, é justamente para que a gente entenda de forma mais profunda. E até mesmo esse contexto aqui constante em João, eu li, na verdade, os versículos 1 a 18, mas eles seguem, né? Existem mais orientações sobre esse caso mais adiante. É interessante que a gente também busque, porque não há informações, todas as informações não estão aqui. Né? Então é preciso que você busque historicamente, até para que você vá acertando, né? E contextualizando com mais exatidão o porquê disso tudo. Então, com certeza, se nós não tivermos esta orientação, fica para nós mais difícil entender o objetivo maior, né, que a doutrina espírita, porquê da doutrina ter destacado algumas citações bíblicas. Né? Então, no caso dos samaritanos, é essa questão. Então, é uma mulher que estava enquadrada numa situação bastante difícil, né? E ela, então, ele chega e sinaliza para ela com algo definitivo, algo como uma salvação, né? Que ela vai se libertar de todas aquelas angústias e de todas aquelas insatisfações que ela vivia, né? É a situação mais importante que a gente destaca aqui no caso dos samaritanos. Vale o exemplo, né? Porque há outros, mas... Não tem dúvida. Texto, nós vamos ver adiante outras passagens que citam os samaritanos. Né? Não tem dúvida. Assim como também você vê o caso dos nazarenos, né? Que fica aqui adiante. Também o próprio Jesus era chamado de nazareno, até por isso, então, eu acredito que Kardec trouxe essa explicação do que se trata esse de nazareno, verbete, né? Que, em princípio, a gente pensa que são as pessoas que nasceram em Nazaré. Né? Que também poderia ser chamadas de nazarenos, mas não é este o motivo, como consta aqui, né? Kardec explicando o que são os nazarenos. Na antiga lei, este era o nome dado aos judeus que faziam o voto de se conservarem em pureza perfeita por toda a vida ou por algum tempo. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência de bebidas alcoólicas e à conservação de sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram este nome aos cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Esse também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que, da mesma forma que os ebionitas, dos quais eles adotaram certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo, isto é, das leis de Moisés, aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no quarto século. Realmente, é um esclarecimento fundamental, do meu ponto de vista. É verdade. Que quando se fala de Jesus de Nazaré, é porque ele era de Nazaré, a família dele era de Nazaré. Então, as pessoas muitas vezes eram conhecidas lá pelo nome da cidade de onde vinham. Ou era pelo nome comum do pai. a época. Era comum isso, né? E ele era conhecido como Jesus de Nazaré. Mas ele suspeita-se que ele também podia ser chamado de nazareno pelo seu comportamento. Já que se João Batista era um nazareno, Sansão e Samuel também, e Jesus adotava um comportamento parecido, ou seja, Jesus também devia observar a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas, tinha aquela cabeleira características dos nazarenos, então ele pode também ter sido chamado de nazareno por isto. Então, no meu ponto de vista, há duas maneiras pelas quais ele pode ter sido chamado de nazareno. Uma por esse comportamento e outra por ter nascido em Nazaré. Apesar de que quem nasce em Nazaré não seria nazareno, seria nazarita. Porque esse sufixo que é usado, como eu dizia aqui, ebionitas e outros, esse que é o sufixo usado. Mas essa confusão agora, ninguém pode afirmar que Jesus era um nazareno no sentido de pertencer a uma seita, porque eu não acredito que ele pertencesse à seita. Claro que não. Alguma, eles atribuíam a ele pela conduta dele. Pelo comportamento. Que na verdade, né? Na verdade, ele não precisava, Jesus não precisava firmar compromisso, né, com uma determinada seita para
para ter uma postura de santidade, uma postura de equilíbrio, né? Ele era o equilíbrio, ele era a própria santidade. Eu acredito que os outros que praticavam isso já, por vezes, uma inspiração, né, de adotar a castidade, adotar a abstinência de bebidas alcoólicas, outros comportamentos, né, que é um comum do ser humano, o ser humano que é caridoso, que é bom, ele procura ter essas características, né, e aqueles daquela época, antes de Jesus, Samuel viveu, sei lá quantos séculos antes do Cristo, Sansão também, né, talvez nem adivinhasse que o Cristo viria mais tarde, mas ele já adotava esse comportamento, e o Cristo tinha que adotar o mesmo, que era uma coisa correta. O Cristo não poderia fazer nada contra aquilo, ele fez o que era o certo, então por fazer o que é o certo, foi confundido, foi encaixado nesse perfil. É verdade. Mas então, por isso que é interessante ter essa afirmação aqui, né? Para a gente não pensar que ele é nazareno só por ter sido sua origem na cidade de Nazaré. É verdade, né? Agora, a gente precisa entender que isso era o que eles, né, pensavam, eles queriam atribuir a Jesus, né, o encaixe em alguma definição que lhes facilitasse, né, o entendimento. Agora, isso não significa que Jesus tenha de fato determinado, e isso não ficou determinado, a doutrina espírita não trabalha com esse preceito, né, de castidade. Nós não trabalhamos com esse preceito. Não resta dúvida. Era uma maneira de marcar uma posição. Hoje não existe isso. Não exatamente. Disso. Mas naquela época era uma posição de alguns que queriam se destacar pela pureza, e como naquela época o sexo já era uma coisa com uma conotação muito mais forte que hoje mesmo. Exato. Então a maneira de marcar uma posição era isso, era comum de religiosos e das pessoas buscar isolamento no deserto, buscar castidade, bebidas alcoólicas. Nem com a bebida alcoólica o Cristo foi contra, porque se ele não bebeu, pelo menos produziu vinho para os outros. Não, e ele falava em vinho na festividade do casamento. Então por isso que eu estou chamando a atenção, né? Não é que sejam coisas erradas, né? Exatamente. Não praticar caridade e não beber seja errado. Porque são preceitos, sim, de outras religiões, mas não da nossa, né? Então, pode até existir algum espírita que, por sua própria escolha e vontade, né, tenha feito esse pacto de castidade. Mas isso é algo totalmente pessoal, né? Nada tem a ver com a doutrina. Agora, é interessante que, enquanto esses que ele citou aqui, né, com certeza devem ter feito como eram nazarenos, devem ter feito o pacto, né, de caridade, enfim, como ele diz aqui, da abstinência alcoólica, né, e até mesmo da conservação dos seus cabelos longos, né. Jesus não precisava fazer esse pacto. Aquilo era natural devido à sua estatura, né? Então é por isso que nós precisamos ter um certo cuidado, né? Senão muitos vão ver aqui de forma equivocada, né, uma orientação que não é a orientação da doutrina espírita. Então é preciso que a gente veja, isso aqui é ele trazendo notícias históricas da época, né? E também entender que Jesus não precisava firmar pacto, né, com seita alguma. Bom, e a seguir são os publicanos, né? Não sei se será que dá tempo de 3 minutos? Será que seu podemos fazer? É tão grande assim? Não, que isso? Podemos só fazer uma pequena introdução, né? Para que os nossos amigos ouvintes já estejam todos preparados para o estudo de amanhã. Porque, aliás, essa é uma dessas palavras que aparecem muito aqui. É verdade. Volta e meia se fala, há vários exemplos de publicanos acompanhando Jesus. Então, amanhã então nós vamos falar dos publicanos junto com os piageiros, que também era um tipo de pessoas parecidas com os publicanos. Então falaremos juntos os dois para sintetizar as notícias históricas de Kardec. Mas o que ficou de importante para nós é que nós conhecemos hoje, dois tipos de pessoas. Um era um povo, os samaritanos, e o outro era um grupo, que por comportamento adotava certos costumes. Os samaritanos e os nazarenos.
Amanhã vamos falar então desses que são de profissões, né? Porque o publicano e os piageiros eram profissionais. É verdade. Então vamos falar desses profissionais amanhã. Vamos hoje então. E Antônio, só uma curiosidade, os samaritanos, né, foram praticamente extintos, quase extintos, né, no final do século XX. Então é uma curiosidade, né? E ter permanecido até pouco tempo atrás. É verdade, né? Porque com a diáspora que houve no século I, eles se perderam aí pelo mundo todo. É verdade. E realmente, como era um grupo pequeno, mas ainda assim, ficaram 20 séculos exatamente para assumir. Exatamente. Tem sua força, tem que ser respeitada. Claro, não tem dúvida. Bom, eu acho que o Serginho já nos diz até logo. Então, Antônio, precisamos encerrar. Certo, ficamos hoje por aqui, meus amigos, e amanhã estaremos de volta dando continuidade às notícias históricas aqui da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A todos vocês, muito boa noite, muita paz. Muita paz, Antônio. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.